Olá, meus amigos, minhas amigas. Deus seja louvado por estarmos mais uma semana iluminados pela palavra de Deus. Continuamos em sintonia, em comunhão. Muito obrigado a você que me acompanha aqui pelo nosso canal e também pelas mídias sociais e que tem a delicadeza de multiplicar estes conteúdos que servem para a nossa espiritualidade bíblica, para a nossa catequese com a palavra de Deus, tendo presente que é ela a fonte da nossa inspiração. Hoje, dia 25 de abril, dia de São Marcos, nós rezamos com o evangelista o seu evangelho, a continuidade do capítulo 16. Nós tínhamos ido Marcos 16, 9 a 15, hoje vamos Marcos 16, 15 a 20, a última partezinha do evangelho, na qual nós lembramos aquela frase que é um mandato, é uma ordem, não uma imposição, mas é uma consequência da nossa adesão a Cristo. Ele, reunido com os 11, e lembrando que não é apenas porque Judas tinha se suicidado, tinha saído do grupo, mas este que está faltando, e nem é também só Matias, que ainda não havia sido escolhido, este 12º é você, sou eu, somos nós, os que vamos acolhendo a mensagem do Salvador. E ele nos dá o seu mandato, ele nos envia. Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Ide ao mundo inteiro. A missão além fronteira, mas a missão que começa no mundo onde nós nos encontramos. Na nossa casa, na nossa família, no trabalho, na escola, na comunidade que somos parte, na rua onde moramos, com a vizinhança, no hospital, no presídio, naquela realidade na qual cada um e cada uma está inserido. Somos enviados a anunciar o Evangelho, uma boa notícia, que é não apenas fatos, acontecimentos, lembranças de algo lá atrás, mas é, meu irmão, minha irmã, a pessoa de Jesus Cristo que derramou seu sangue por nós, morreu injustamente por você, por mim, por causa de um sistema que não queria aceitar a renovação, mas que está vivo e presente, a tal ponto que o texto começa: Jesus se manifestou aos 11. É a manifestação dele. Nós somos a manifestação dele. Depois, quando eles recebem, e nós recebemos também, vem junto aquela palavra muito bonita, mas que temos que tomar muito cuidado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Já está condenado, algumas traduções também dizem. Nós não podemos sair por aí condenando todo mundo porque não acredita como nós. Nós não podemos condenar as pessoas por não serem batizadas. Mas a nossa tarefa, a nossa missão, o nosso envio é para pregar o Evangelho, não para condenar. A condenação ou a salvação acontecem da parte de Deus e da parte de cada ser humano pelas suas escolhas. Então, veja que primeiro vem o crer, depois o sacramento, o batismo. Quem não crer, daí não fala de batismo, já está condenado. Porque é na fé em Cristo que reside, que está a nossa salvação. E a consequência de quem aceita esse envio é ir ao mundo e ser acompanhado de 4 sinais.
O primeiro deles é a expulsão dos demônios. Quem é discípulo de Jesus não consegue conviver com o mal, com a injustiça, com a maldade, com a ganância, com a corrupção, com todos os nomes que podem ser somados e que são o retrato do maligno. Nós, discípulos de Jesus, não precisamos sair exorcizando todo mundo, sai Satanás, porque não é isso que o texto está falando. Mas nós somos convidados a vencer o mal pelo bem. Os discípulos de Jesus são os arautos do bem. São os anunciadores e os que fazem o bem sem olhar a quem. É na força do bem que nós vencemos o mal. O mal só existe pela ausência do bem. O segundo, falarão novas línguas. Eu gosto muito de pensar que não é aquele fenômeno da glossolalia que muitos grupos vivenciam e que é uma experiência para aquele grupo interessante. Mas falar novas línguas, ter uma nova linguagem, meu amigo, minha amiga, é a linguagem do amor, da caridade, a linguagem que vence o preconceito, a linguagem da partilha, da solidariedade, do cuidado com os vulneráveis. É a linguagem da fraternidade, da compaixão, da ternura, da justiça, da bem-querência. Essa é a nova linguagem. Esse é o novo jeito que aqueles que se convertem, que assumem o Evangelho como caminho de vida, vão falar, vão vivenciar, vão ter como comunicação. O terceiro sinal diz que se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Está unido com o primeiro. Quem vai com a força de Cristo pode até derramar o seu sangue. Veja, Dorothy, Oscar Romero, Chico Mendes, quantos irmãos e irmãs nossos, Lindalva, Margarida, quantos mártires que deram a sua vida e que continuam vivos na fé e na memória do povo. Então o mal não vence. O mal não é a última palavra. O mal não é vitorioso. Ele só se torna mais forte se nós que somos desafiados a viver o bem, não fazemos o bem. A cada gesto que não corresponda ao bem, o mal fica mais forte. Agora, quanto mais bem realizarmos, maior o bem se torna e mais fraco o mal permanece, o mal fica. E o último diz que os que creem no Senhor, os que ouvem o seu mandato, se impuserem as mãos sobre os doentes, ficarão curados. Mais do que um curandeirismo, mais do que magia, mágica, não é? Este impor as mãos significa acreditar que a força do Senhor ressuscitado, ela é infinita e que nós apenas somos os canais. A imposição das mãos como bênção, como fonte do bem também. A imposição das mãos como cuidado com a vida, porque a cura significa isso, a vida em plenitude. E termina o texto dizendo que ele foi levado ao céu e que acompanhava os discípulos confirmando a sua palavra. Marcos é o evangelista da palavra. Ele gosta muito desta expressão palavra. As palavras dos discípulos confirmam a palavra do Senhor. Portanto, amigos queridos, acolhendo o ensinamento de Marcos, que escutou o ensinamento de Pedro e de Paulo, provavelmente a ceia se realizou, a última ceia se realizou na sua casa, bem como o Pentecostes também. A família de Marcos acolhia os discípulos de Jesus, os discípulos do Senhor e o Senhor. Provavelmente Marcos deve de ter visto, ainda que pequeno, o Mestre Jesus
lá na sua casa. Por isso é essa experiência tão bonita. Vamos guardar no coração e colocar em prática esta palavra, porque nós somos o 12º, aquele que está faltando. O Senhor conta contigo, conta comigo, conta conosco. O Senhor nos envia a sermos anunciadores da boa notícia, que é a própria pessoa do Senhor Redentor Jesus Cristo. Ótima segunda-feira, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine sempre.